Olá, meu nome é Álvaro Samagaio e juntamente com o Diogo Malafaia damos-vos as boas-vindas a Founder Tales, um podcast que vos transporta ao backstage das startups portuguesas e revela as histórias mais singulares dos seus founders. Este é o quinto episódio e hoje trazemos-vos o Hélder Silva, co-founder e CEO da Newton, uma startup pensada em Portugal e construída entre o Reino Unido e São Francisco. A Newton simplifica o processo de recrutamento, tanto para os recrutadores como para os candidatos. Utilizando AI e chatbots, aproxima os candidatos e vagas certas para cada perfil. O Hélder vive na Califórnia e tem formação na área médica. Durante o seu doutoramento, em neurociências, começou a interessar-se pela área da inteligência artificial e, após uma ideia brilhante, lançou-se na jornada empreendedora. A Newton começou com um investimento de $400 mil após a aceleração no programa da Plug and Play. Passemos então à conversa com o Hélder. Olá Hélder, bem-vindo ao nosso podcast Founder Tales. Desde já obrigado por teres aceitado este convite. Olá Diogo, obrigado pelo convite e Álvaro também. Agradeço desde já o vosso convite, é um prazer estar cá. Para começar, o que nós tínhamos de perguntar era se podias explicar o que é a Newton para os nossos ouvintes que não conheçam e como é que funciona este produto. Sim, muito bem. Pronto, a Newton é um assistente digital que basicamente ajuda as empresas a procurarem os candidatos certos através de um sistema de match, ok? Vou tentar explicar isto de uma forma mais simplificada. Aquilo que nós fazemos é, nós temos uma vaga de emprego, pomos essa vaga de emprego, colocamos a nossa tecnologia e a partir daí usamos um conjunto de ferramentas que nos permitem identificar, fazer a extração dessa oferta de emprego, não é? Estruturar todos aqueles dados e depois, ao fim e ao cabo, fazer uma pesquisa pela web, por exemplo, no LinkedIn, no Indeed, no Dice.com, chegar aos candidatos, que são um bom fit, e depois, através de chatbots, utilizando chatbots, conseguimos fazer um outreach aos candidatos, não é? E perceber quais são, através de linguagem natural, perceber quais os que estão interessados em seguir para o próximo passo. Neste caso será uma entrevista. Pronto, isto é o âmbito da Newton. Ok, mas tu aí falaste que extraíam os dados das ofertas de emprego, mas então vocês têm, digamos que duas partes. Tem a parte em que analisam uma oferta de emprego que é publicada pela empresa convosco ou vem através do LinkedIn, e depois a seguir tem a parte em que analisam o currículo dos candidatos ou fazem isso também, essa análise no próprio LinkedIn e depois comunicam com eles através do LinkedIn? Sim, nós fazemos uma primeira análise através do LinkedIn. Obviamente depois temos, né, se o candidato estiver interessado, há um mecanismo de opt-in, neste caso, que é ele vai-nos fornecer o CV e depois temos uma análise mais detalhada, porque grande parte das pessoas não tem toda a informação ou o perfil do LinkedIn não é tão rico como um currículo, não é? Mas uma primeira fase será a análise do LinkedIn e depois contactar o candidato, perceber se ele é um bom fit, não é? E depois fazer outreach para perceber se está interessado naquela vaga de emprego em concreto. Ok, mas aqui os vossos clientes são as empresas, não é? Ou seja, eu presumo que as empresas, através do LinkedIn, reach out para vocês. Sim, nós focamos mais no primeiro cliente. Nós estamos a atuar no marketplace, não é? Portanto temos candidatos e temos empresas, mas aqui o processo é, nós temos a empresa e procuramos o candidato, focámos um bocadinho nos candidatos mais séniores. A Newton começou ao contrário, nós começámos com candidatos à procura de emprego, mas pronto, percebemos que o mercado, aquilo que o mercado precisa é o contrário, não que os candidatos não precisam de emprego, mas o perfil que as empresas estão à procura, em termos de candidatos normalmente, e tem mais dificuldade em arranjar também, são perfis mais séniores, ok? Eu não diria que é o candidato que está tipicamente à procura do primeiro emprego ou ou seja, que faz apply a todas as ofertas de emprego, não é esse perfil. O que eles sentem mais dificuldade é procurar candidatos que tenham algum nível de senioridade e que sejam experts numa determinada área. Portanto, nós conduzimos o modelo de negócios para aí, não descurando a outra parte. Nós queremos muito em breve lançar uma feature, não é? Que é para aquelas pessoas que se encontram na pesquisa ativa de emprego. Mas como nós temos uma estrutura ainda pequena, portanto ainda não foi possível fazermos isso de forma bem feita, vá. Claro, ok. E imagina, nós lemos que vocês começaram com esta ideia, foi numa hackathon, num concurso, e tu estavas a tirar na altura o PhD em neurociências.
Mas a ideia, ou seja, o tema da hackathon já era o recrutamento, ou foi alguma experiência pessoal de algum problema que tiveste no recrutamento, alguma empresa que demorou muito tempo que te levou a ir para essa área? Como é que surgiu a ideia? Sim, não, o tema do hackathon não era propriamente recrutamento, era solucionar um problema da sociedade. Nós pegámos no recrutamento porque era um problema social grave, eu acho. E pronto, e achámos que com a tecnologia, o estado da arte da tecnologia atual, é possível trazer mais valias para além das plataformas que já existem, não é? Nomeadamente, se nós olharmos para o problema de emprego, digamos assim, é um problema, nós achamos que é um problema de linguagem natural, não é? Porque de um lado tens currículos, do outro lado tens ofertas de emprego, e depois tens um mismatch tipo entre os dois, não é? Portanto, numa primeira análise, eu diria que se tiveres um modelo de recomendação que seja eficaz, após fazer boa extração dessas keywords, ou desse texto, digamos assim, numa primeira análise, o problema de emprego é um mismatch entre ambos, ok? E depois, se tiveres um modelo de recomendação que seja eficiente para recomendar, portanto, na oferta e na procura, consegues pelo menos atenuar em 33% aquilo que será o problema de desemprego. Pronto, e por isso é que fizemos tackling a esse problema em concreto. Ok, mas e desse hackathon em concreto, o que é que resultou? Foi uma solução muito básica. Não... Aquilo foram umas horas, foi mais numa primeira fase tentarmos estruturar o que é que poderia ser uma arquitetura interessante. Ainda desenvolvemos uma mini app, web app, mas aquilo foi mais pensar num problema e como é que podíamos resolver, chegar a uma solução eficiente. Obviamente que tivemos umas horas, não é? Portanto, depois foi um trabalho contínuo de horas, de dias, não é? Meses, até chegarmos ao que somos hoje, não é? Newton. E continuamos a melhorar, obviamente, todos os dias, porque é um problema de difícil resolução, diga-se de passagem. Mas essencialmente foi a estruturação na ideia, estruturação de uma pequena arquitetura, desenvolvimento de uma web app rápida e pronto. E depois, a partir daí, construir em cima disso. E já foi muito para umas horas. Sim. E vocês quando participaram no hackathon, vocês são dois co-founders, vocês já se conheciam e já tinham aquela veia empreendedora, ou foi, olha, vamos e pá, vamos ver o que é que isso é? Sim, eu já tinha conhecido o Rui há algum tempo, tínhamos trocado algumas ideias, ele era um tipo com um espírito bastante empreendedor, e eu também, não é? Portanto, eu trabalhei como investigador, e trabalhei no hospital, etc., mas sempre quis ter o meu negócio próprio. Eu revejo na tecnologia a possibilidade daquilo que nós fizermos tem sempre um impacto quase multiplicado por um fator de 1000, não é? Portanto, tudo que tu fazes na tecnologia hoje em dia, quer dizer, podes pelo menos multiplicar por 1000, não é? Consegues chegar a mais pessoas. E daí, apesar de eu ser de uma área mais das ciências médicas, e eu me interessar desde logo muito cedo pela tecnologia, e pronto, e o facto de ter uma empresa minha e ter esta veia um bocado empreendedora que foi transmitida pelos meus pais desde cedo. E pronto, e assim é que surgiu a ideia de criarmos uma empresa e evoluirmos isso para um produto, não é? Que fosse escalável e que todas as pessoas também consigam beneficiar desse produto, não é? Ok. Então, mas estavas agora a dizer o teu background, e presumo que o PhD até era em neurociências, mas segundo o que lemos era assim com foco em inteligência artificial, certo? Sim. Eu comecei a trabalhar na área de... Pronto, o doutoramento é feito, o PhD é feito na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a nível daquilo que é a intensidade e aquilo que são as cadeiras, é tudo muito a ver com neuroanatomia, com uma parte mais neurofisiológica, ok? Mas depois tu podes escolher uma tese. Inicialmente eu estava focado mais na parte da economia de reputação, que era uma coisa que me interessava também, e a forma como o teu cérebro reage à reputação. Mas depois comecei-me a interessar mais por esta área, né? pela área da inteligência artificial, e acabei por focar-me mais nessa área e desenvolver muito mais nessa área. Então o teu PhD e em específico essa parte desta área em que te focaste contribuiu diretamente para a Newton, não é? Para o que agora é a Newton.
Ainda não acabei, ok? Porque depois a Newton deu muita coisa para fazer e foi difícil conciliar, mas hei de eu acabar. Mas sim, tudo o que eu estava a estudar e estava a desenvolver ao mesmo tempo para a Newton foi importante, não é? Foi um contributo importante porque estava a adquirir conhecimento e tentar aliar as duas coisas. E como é que foi essa passagem de desistir ou pôr uma pausa no PhD e mandar-te assim de cabeça para uma venture que podia dar ou não dar qualquer coisa? Não é fácil a escolha, mas sinceramente eu acho que eu tinha muito de teoria, ok? E discutia muitas vezes com muita gente e a malta dizia-me, tens ideias incríveis. E depois tinha uma namorada uma vez que eu fiquei chateado, muito chateado nesse dia, mas ela disse-me assim, tu tens ideias incríveis, mas tu és um teórico, tens que pôr isso em prática. E eu lembro perfeitamente de ir para casa, não dormi nesse dia, e pensei, ela tem razão. E então isso contribuiu para ter alguma coragem também e para, tentar, né? Pelo menos tentar. E depois eu acho que não é fácil, obviamente, mas tem muito a ver com a tua resiliência, ok? Isto do empreendedorismo é tudo, eu digo que é 99% de transpiração, de resiliência, e 1% de inspiração. Portanto, tens que acreditar muito, mesmo quando toda a gente diz, és maluco, isso não dá nada, e etc. Tu nesses momentos tens que ter motivação suficiente para continuares e ter um bocado de fé, ok? Eu vou-lhe chamar fé quase inabalável para continuares o teu percurso até atingires alguma coisa. Ficaste chateado na altura, mas foram boas palavras no fundo, não é? Não, sim, foram palavras para refletir, e na realidade ela tinha razão, porque eu era uma espécie de wannabe, ok? Eu queria ser, mas nunca tomava a decisão final de, vamos fazer isto. E vamos fazer isto e depois logo se pensa nas consequências, ok? É um bocado assim, então atiras-te um bocado de cabeça, mas tem que ser assim, porque não há timing ideal para nada. Dificilmente na vida vais ter um timing ideal para as coisas, o timing ideal é hoje, portanto é hands-on, tem que ser. Ok, então fazendo aqui assim uma timeline só até para percebermos melhor, tu estavas a tirar o PhD, surgiu a ideia e o hackathon, e depois presumo que tenham andado ali uns tempinhos a andar com aquilo para a frente, e depois, pelo que nós sabemos, entraste mas não sei se era considerado um programa de aceleração em Oxford. Já com a Newton, foi assim? Sim, nós começamos um programa de aceleração em Oxford, depois mais tarde aplicámos a Plug and Play, que é uma aceleradora também em Silicon Valley, porque a passagem por Oxford foi extremamente ou quase puramente académica. Tem tipos fabulosos lá, mas não tens aquela economia de escala como tens em Silicon Valley. Essa é a grande diferença entre ambas. E eu acho que num determinado momento eu precisava de ter algumas classes com malta que tivesse efetivamente escalado alguma coisa, ou que tivesse uma visão global sobre o produto. Pronto. E Oxford é um bocado mais cerrado para a academia. Eu diria que, por exemplo, na área das biomédicas, eles têm uma equipa excelente, porque têm muitas empresas ou muitas spin-offs que são na área das biomédicas, mas nesta área em concreto que é internet, inteligência artificial, produtos web, não tem assim tantos casos de sucesso, ok? Portanto, felizmente concorremos para a Plug and Play e entramos para o Startup Camp e isso dá-nos uma visão e um mindset completamente diferente. Num determinado momento tu pensas que é possível, ok? É por aí. Mas como é que vocês passaram de Oxford como é que começaram a sentir a necessidade de irem para uma coisa mais tipo estilo plug and play? Sentimos essa necessidade porque, repara, um programa de aceleração em Oxford dura 3 a 4 meses, sensivelmente, e pronto, e tudo que te dizem é puramente mais académico, mais técnico, mais teórico, ok? Por exemplo, eu na Plug and Play por exemplo, o tipo que nos está a fazer advice, que é o Ali Reza, foi um tipo que já aconselhou malta que, CEOs que eles agora as empresas são unicórnios, ok? Portanto é uma postura totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho lá algumas classes de growth hacking em Silicon Valley que não tinha em Oxford, por exemplo, porque
é puramente mais teórico, ok? Não tens tantas pessoas ou tantos casos de sucesso nesta área que é web, não é? Ou internet, ou a fazer scaling de coisas. Portanto, eu acho que tens de estar no sítio certo. E o sítio certo é definitivamente Silicon Valley, porque é lá que está tudo e aqueles senhores criaram um novo conceito, não é? Criaram quase uma economia digital que não existia. Portanto, tu vais aprender com esses tipos, não é? Que são os melhores. E esse ambiente, esse ecossistema de Silicon Valley, como é que é estar entre as maiores empresas do mundo, maiores tecnológicas do mundo? Existe essa interface? Sim, eu diria que numa fase inicial é fixe, a partir do momento que tu começas a recrutar é complicado, porque tu tens de competir com eles diretamente, ok? Por qualidade de engenharia, e é extremamente difícil porque os salários e as condições que eles têm são difíceis de igualar. E Silicon Valley é pequenino, estamos a falar de meia dúzia de cidades: São José, Sunnyvale, Mountain View, Palo Alto, São José, não sei se já disse, se calhar já. Pronto, são 5 ou 6 cidades, portanto é relativamente pequeno, ok? Depois tens São Francisco, e tens algumas tech agora lá em São Francisco, ou bastantes, pronto, mas está tudo focado em Silicon Valley. Mas é um ambiente altamente competitivo, mas ao mesmo tempo de entreajuda. Portanto, as pessoas estão dispostas a ouvir-te, aquilo que tu tens. É relativamente fácil falar com venture capitalists, eles estão, mesmo que estejas numa fase muito early stage, eles têm essa necessidade quase de te ouvir, perceber o que é que tu estás a construir e fazer um follow-up depois. É inspirador, no mínimo é inspirador, e numa fase inicial aconselho a toda a gente que tiver essa oportunidade a passar por lá. Depois, quando começas a crescer um bocadinho a empresa, a busca de talento é mais difícil, não é? Porque estás a competir diretamente outra vez com essas grandes empresas e os salários são quase absurdos, ok? Mas mesmo estando em São Francisco no Plug and Play, nunca ponderaram por serem founders portugueses contratar em Portugal, principalmente a equipa técnica? Nós temos, a nossa equipa técnica, temos malta em Portugal, temos malta no Brasil, estamos um bocado espalhados por todo lado. Temos malta em Espanha. Nós recrutamos mais com base na competência técnica do que o país ou as physical boundaries, né? Nós preocupamos em arranjar talento e pessoas que se identifiquem com a missão da empresa. E não é tanto, pronto, obviamente que recrutar nos Estados Unidos tem esse problema, não é? Estamos a falar de salários, se eu quiser recrutar, sei lá, uma pessoa sénior, pode-me ficar até $200,000 ano, uma pessoa, um engenheiro. Portanto, apesar dos salários em Portugal serem muito competitivos hoje em dia, nesta área, não chegam a isso, não é? Nem nada que se parece. Portanto, mas sim, temos malta em Portugal, temos engenheiros portugueses, e a qualidade dos engenheiros portugueses é incrível, não é? Só por curiosidade, quantos é que vocês são neste momento? Nós não somos uma equipa pequena, somos 10, 50-50, portanto metade operações, metade engenharia, estamos assim equilibrados, mas pensámos em crescer a equipa nos entretantos quando fechamos agora uma Série A, estamos a tentar levantar uma Série A, portanto muito em breve pensamos crescer a equipa. Mas vocês já têm vendas, já têm clientes, já têm cash a entrar na empresa? Sim, nós temos tração de candidatos, o nosso custo de aquisição de um candidato é muito baixo e sim, já temos sales, apesar que ultimamente com o Covid, como deves calcular, nós temos uma indústria que foi muito afetada porque mesmo as grandes empresas puseram um hold, não é? Aliás, muitas empresas tecnológicas, mesmo em Silicon Valley, fizeram layoff, infelizmente. Mas a economia agora está a retomar e esperamos que com essa retoma que as coisas fiquem melhores. Vão ficar melhores, de certeza. É uma questão de tempo. Ok. E vocês, portanto, tu há bocadinho, voltando se calhar aqui um bocadinho atrás, falaste que vocês vão ver os candidatos ao LinkedIn e usam também as vagas que têm no LinkedIn. Neste caso, vocês não veem o LinkedIn e estas plataformas mais tradicionais como competição? Não, nós vemos como um parceiro, ok? Para nós o LinkedIn felizmente existe, porque repara, o esforço de tu tirares alguém que já tem, de um tipo, ok, vamos imaginar um tipo sénior, ok? Por exemplo, um tipo júnior está à procura de emprego, normalmente ele vai a várias plataformas e faz apply em várias plataformas, tem todo aquele trabalho de fazer um upload de CV ou de construir, não é?
numa determinada estrutura, sei lá, o Indeed tem uma estrutura, o LinkedIn tem outra estrutura, portanto ele quase que sente essa necessidade para arranjar um emprego. Quando estamos a falar de candidatos que são altamente qualificados e seniors, eles não se chateiam, nem se querem se chatear. Portanto, eles já estão num determinado tipo de plataforma e 95% deles estão no LinkedIn, ok? Já existe uma plataforma onde eles estão e pura e simplesmente eles não se vão chatear a estar a fazer um currículo noutra plataforma. E isso é criar uma fricção. Portanto, para nós, para te responder diretamente à tua questão, o LinkedIn é um parceiro e não um competitor. Nós achamos que eles fazem uma coisa muito bem, que é uma excelente ferramenta de networking, ok? A melhor do mundo. Na parte de arranjar um trabalho, tem algumas fragilidades, eu chamaria assim, e por isso é que nós existimos. Sensivelmente nós tentamos otimizar as fragilidades do LinkedIn, porque há sempre aquela velha questão, não é? Quantos amigos é que tu conheces que já foram contratados pelo LinkedIn? Diretamente pelo LinkedIn. E a resposta é, se calhar, muito poucos. Portanto, eu acho que o LinkedIn teria a obrigação, neste momento, de fazer muito melhor, atendendo ao budget que tem. Pois, isso era a minha próxima pergunta, que era se vocês sabem se o LinkedIn quer entrar no vosso mercado ou se, pronto, tem as boundaries bem fechadas e nunca vai ocupar, digamos, a vossa posição. Não, eu acho que são produtos que se complementam entre si. Eu acho que o LinkedIn, obviamente, vai tentar novas formas de monetização, faz parte do crescimento de uma empresa, não é? Faz parte da cultura capitalista americana. Portanto, tu cresces até um determinado ponto em revenues, depois tens que trazer algo de novo ao mercado para continuares a aumentar essas revenues. E há duas formas de fazermos isso, ou conquista de mais mercado, não é? Novas geografias, por exemplo, ou por aí simplesmente através de novos produtos, ou então um híbrido, que é a combinação dos dois. Obviamente que eles vão tentar, mas eu acho que eu vejo que para isso eles teriam que mudar muita coisa no core deles, que é networking. Por exemplo, tu se fizeres a subscrição de um produto premium do LinkedIn, tu mesmo assim estás dependente dos graus de conexão que tens. Portanto, a base de professional network está sempre lá. Portanto, vai abrir sempre espaço para outras empresas como a nossa poderem operar através, quase com muita sinergia com eles. Então, acho que isso é uma, como tu disseste, é uma das barreiras à escalabilidade do LinkedIn. Quais seriam as vossas barreiras à escalabilidade, não tão dependentes dessa rede de network profissional? As nossas barreiras... Eu acho que as barreiras de uma startup são sempre as mesmas, não é? Tu estás num determinado momento a crescer e tu tens de ter runway suficiente, porque repara, uma startup, para mim, ok, não sei os outros fundadores, mas no meu ponto de vista e na minha visão é tipo uma corrida contra o tempo. É quanto mais tempo tu ganhares até chegares lá, melhor. Funciona assim. E isso tem a ver com adquirir novos clientes, tem a ver com adquirir candidatos, tentar baixar o custo de aquisição do candidato sempre, não é? Ou seja, crescer, tens um motor de crescimento que não é através de atirar throwaway money, não é? Portanto, tu não tens que gastar em marketing para ter candidatos. E eu diria que essa é a principal barreira de crescimento sempre. As startups estão num ponto, principalmente as tecnológicas, onde têm que garantir que têm runway suficiente para continuar a operar e para adquirir novo mercado, até chegar a um ponto em que são self-sustainable. Mas isso demora algum tempo, ok? Aquela ideia de que, eu abro uma empresa hoje e amanhã é um unicórnio, isso não acontece. Pode acontecer em algumas exceções, raras exceções. A probabilidade disso acontecer se calhar é mesmo de haver um Cristiano Ronaldo na próxima seleção, ok? Na próxima geração de futebolistas na seleção nacional. Portanto, se calhar é mais provável haver um próximo Cristiano Ronaldo do que haver um unicórnio assim criado de um dia para o outro. Mas às vezes acontece, ok? Principalmente em Silicon Valley. Mas isso deve-se a um conjunto de outros fatores, nomeadamente teres um produto incrível, que seja disruptivo e para além disso teres uma rede de networking impressionante. E se calhar tens um track record em que já tiveste mais do que um exit. E então, mesmo assim, essas empresas normalmente são fueled by money, né? Portanto, tens VCs muito fortes que metem muito dinheiro e eles tentam serem muito agressivos no mercado. A Brex, por exemplo, não sei se vocês conhecem, é um exemplo disso. A Brex, que é uma solução de cartão de crédito para as empresas, ok? Business. Mas são raras exceções.
Portanto, há um timing para tudo. Principalmente se para portugueses, não é? Porque nós continuamos a ser um país pequeno, vamos tendo agora alguma cultura de tecnológicas, felizmente, e há alguns tipos que já conseguiram escalar empresas tecnológicas, começa a haver mais VCs, mais angels que olham para a tecnologia de outra forma, uma oportunidade de investimento, mas não é comparável à dimensão ou, à grandiosidade que existe nos Estados Unidos, não é? Aqueles tipos, lá está, criaram uma indústria, e esses tipos que fizeram dinheiro começaram a investir heavily, não é, em tecnologia, e por isso é que há muito mais capital de risco lá também, por causa disso. Ok. Mas então, por exemplo, se calhar o mais próximo que vocês têm de competição são aquelas empresas clássicas de recrutamento, tipo Michael Page. Sim, eu diria que essas são o nosso concorrente direto, eu vou-lhe chamar assim, apesar do nosso approach ser puramente técnico, ou tipo com tecnologia, não técnico, com tecnologia, mas sim, essas serão os concorrentes mais diretos. E olhando agora exatamente para esse componente mais tecnológico, o facto de ser um chatbot, e sendo que os chatbots ainda estão aqui um bocadinho numa fase inicial, as pessoas que estão a falar com o chatbot sabem que é um chatbot e isso não é uma barreira para eles? Não, olha, dificilmente sabem que é um chatbot, por acaso. Nós, sei lá, em 1000 candidatos vamos ter um tipo que é mais tech-savvy, vou-lhe chamar assim, e vai perguntar se aquilo é um chatbot ou não. Portanto, nós usamos os chatbots para uma coisa muito específica também, ok? E tudo foi feito in-house por causa disso, porque não havia nenhum produto que oferecesse este tipo de solução. E usamos mais os chatbots numa perspectiva de escalabilidade da solução. Isto quer dizer que, imagina, se eu consigo correr o mesmo número de ofertas de emprego, por exemplo, uma Randstad consegue, nos Estados Unidos, sei lá, 800 por mês, e às vezes por cada candidato, por cada oferta, eu tenho que atingir um universo de 800 a 1000 candidatos, ok? Porque, sei lá, 30% não vão estar interessados, outros 30% eventualmente não vão ignorar a mensagem nessas plataformas, porque não são ativos, não estão à procura de um emprego. Portanto, para teres uma ideia da grandiosidade das coisas de escala, nós temos que fazer outreach a muitos candidatos muitas das vezes e multiplicar isso por N de posições. Portanto, os chatbots são essenciais naquilo que nós chamamos de mass recruitment, não é? Porque, caso contrário, eu teria que ser uma Randstad e teria uma estrutura de custos gigantesca. E nesse aspecto, acho que estamos a usar bem os chatbots. Pois, o chatbot acaba por estar num domínio muito, muito fechado. Como é que vocês criaram, e portanto ele precisa de dados para treinar, não é? Para criarem o chatbot, como é que vocês criaram esses dados, sendo um domínio tão fechado, tão específico, porque não há datasets públicos, não há nada que seja exatamente para esta aplicação? Como é que vocês criaram esses dados? Sim, nós fizemos uma primeira iteração muito simples, um chatbot, quase uma coisa binária, né? Mas depois começámos a recolher dados, à medida que vamos tendo candidatos, e foi sendo populada a base de dados com conversações também, né? E tínhamos, e teve que ser um ser humano a classificar, né? Tínhamos uma equipa de malta a classificar aquilo, que é para termos data suficiente para fazer feed para treinarmos os algoritmos depois. Portanto, teve que ser feeded por humanos. Pois, isso foi a dificuldade que eu acabei por ter na tese também, porque era um domínio relativamente fechado, então tive de ser eu a criar os dados. Não há outra forma, né? Não havendo dados, tens que os criar, né? Mas depois tens aquele problema que é, ou crias uma coisa muito fechada, né? Se fizeres uma coisa muito, como é que dizer, muito scripted, vai ser muito fechado, nada inteligente. Para teres uma coisa mais através de linguagem natural, tens que ser mesmo tu a fazer feed dados e a criares a tua... de criares a tua pool, a tua amostra, que é para depois correr os algoritmos, não? Depois não consegues fazer feeds, cara. E nunca tiveram uma espécie de um protótipo anterior a esse em que tenham feito uma espécie de, sei lá, Wizard of Oz testing ou coisa do género? Sim, tipo, a Newton aliás, eu acho que todas as empresas tecnológicas são vários protótipos, né, ao longo do tempo, e nunca tem propriamente um produto fechado. Eu acho que quando isso acontece, ou és uma grande empresa ou então vais morrer, porque é difícil. Se tu tens esse mindset numa startup tecnológica, isso é o mindset de uma corporation, que é, nós temos este produto e agora vamos ficar por aqui, e depois tens tomado as decisões normalmente em pirâmide, né?
em que primeiro que alguém decida fazer alguma coisa tem que perguntar a 3 tipos de pod. Nós tentamos iterar o mais rápido possível, atendendo àquilo que os users querem ou atendendo àquilo que as empresas querem. Nós tivemos vários protótipos. Aliás, eu ainda considero a Newton hoje em dia um protótipo. Não per se, porque tipo, na palavra direta de protótipo, que é uma coisa pouco funcional que pode resultar ou não é isso, mas no sentido em que estamos sempre a adaptar-nos a novos feedbacks e a novas realidades. Porque à medida que vais escalando também, não é? Vais tendo mais user voice, vou chamar assim, e tu tens de estar atento àquilo que os teus users querem e àquilo que eles dizem. Portanto, é por aí que tens que adaptar o produto. Mas nunca aconteceu, antes de vocês começarem a fazer um desenvolver, quase que testarem a prova de conceito vocês, à mão, por humanos. Não chegou a acontecer essa... Sim, já chegou a acontecer. Sim, eu se calhar o grande conselho que eu dou aos empreendedores hoje, e não foi o meu percurso, ok, mas tu aprendes sempre tipo hard way. Tu para começares um negócio, na realidade precisas de um telefone e de uma folha de Excel, ok, e depois podes automatizar tasks em cima disso. E eu se tivesse que começar um negócio completamente novo, ok, vamos esquecer a Newton. Eu começaria por uma folha de Excel e por um telefone, independentemente de teres code skills ou não, de conseguires trabalhar com datasets, criar os algoritmos, etc. Eu acho que todo bom negócio tem que ser escalável a partir de uma folha de Excel. Obviamente que tens, não é, lá está, tens uma dependência porque és um tipo só, és um humano, não é? E não consegues estar 24/7, mas tu consegues perceber se tens um negócio com uma folha de Excel e depois sim, automatizar em cima disso, aí dá-te aquela economia de escala. Portanto, esse seria o maior conselho que eu daria aos empreendedores, mesmo que sejam, o mindset deles seja techie, esqueçam isso, comecem por um Excel e depois sigam. E vocês, portanto, sendo um chatbot, vocês têm, digamos que, a barreira da língua. Vocês só desenvolvem em inglês, ou neste momento também já nos outros sítios em que têm, vocês já estão também no Japão, não é? E em Portugal. Portanto, vocês já têm os chatbots nessas línguas? Não em português, temos em inglês, japonês e estamos a trabalhar Arabic, porque entretanto entramos no mercado da Arábia Saudita em 2020, Middle East, e estamos a fazer isso em Arabic. Nós, o mercado português, pusemos um bocado em stand-by porque, por uma questão de escala também. Achámos que devíamos apostar mais em mercados mais fortes, em economias mais fortes primeiro e depois chegar a Portugal e se calhar eventualmente até ao Brasil. Mas para te responder à tua questão, inglês, japonês e mais correntemente Arabic. Ainda não está totalmente deployed, mas quase, estamos quase lá. E há bocadinho também falaste em exit. Você já tem uma exit pensada para a Newton ou ainda... Não, nós ainda somos muito jovens, sabes? Eu não penso muito nisso. Eu penso que nós tínhamos, falando em plataformas de emprego, mesmo que tenham definições um bocado diferentes, por exemplo, o LinkedIn foi adquirido pela Microsoft, né? E era o número 1 no mundo, o Indeed foi adquirido pela Recruit Japan, depois tínhamos a Glassdoor que também foi adquirida pela Recruit Japan. Eu vou dizer que se calhar neste momento existe espaço para um número 3 no mundo, ok? Que pode ser a Newton e é esse o nosso foco, ou seja, nós queremos ganhar mercado, queremos melhorar o nosso produto cada vez mais e se calhar um dia acordamos e somos o terceiro player mundial nesta área, pronto, e depois só Deus sabe, não é? É uma questão de continuar a trabalhar, mas não penso em a empresa vai ser adquirida ou a empresa vai ter um exit ou vai fazer IPO, não penso nisso porque acho que é muito early stage ainda para pensarmos nisso. E agora, já que te comparaste com essas duas, nós pelo que sabemos, no caso da Newton e a nível de modelo de negócio, vocês cobram uma fee à empresa que está a fazer o recrutamento e não ao utilizador, ou cobravam pelo menos, não sei se isso entretanto mudou. Sim. Isto é um modelo comum, ou seja, é assim que LinkedIn, Glassdoor, etc. funcionam, ou por exemplo outros até Applicant Tracking Systems, não sei se consideras a Newton um Applicant Tracking System ou não, mas... Não, nós não somos um Applicant Tracking System porque está super saturado esse mercado, ok? Um Applicant Tracking System é uma espécie de CRM aplicado para a realidade de recrutamento. Pronto, e nós não vemos grande valor no mercado em termos um Applicant Tracking System. Por acaso nós desenvolvemos um para nós, interno,
Temos um para a nossa equipa, mas não é uma coisa que seja customizável ou que seja para fazer deploy para clientes. Eu diria que nós tínhamos um belo modelo de negócios, começámos com isso, com uma recruitment fee, success fee, que não resulta, ok? Por várias razões. Primeiro porque o risco está todo do teu lado, não é? Portanto, as empresas podem demorar muito tempo a recrutar e só te pagam no final, e às vezes nós estamos super rápidos a fazer deliver dos candidatos, mas depois eles podem demorar 3 meses e tu não controlas isso. E então tu tens que ter a liquidez necessária para aguentar as operações durante, 3, 4 meses sem receber nada, ok? Isso é a primeira questão. A segunda questão, esse modelo de negócios também não resulta porque da mesma forma que tu hoje não vais a uma agência de viagens, não é? Comprar uma viagem, tu vais ao Google Flights ou usas o Momondo ou o Booking.com, da mesma forma o mindset dos HR managers é eles terem controle sobre o processo. Pronto, então nós fizemos um push grande na tecnologia para dar esse controle aos HR managers, que é, eles fazem um post, ok? Tipo uma espécie de post. Quando fazem um post, fazem ao mesmo tempo, para nós é uma running search, e a partir daí nós começamos a procurar os candidatos. E eles não têm que fazer mais nada. Depois os candidatos, à medida que vão aparecendo e que estão interessados, vão aparecendo no dashboard deles. Portanto, nós iteramos o produto para uma recruitment fee que dá dinheiro, mas não resulta a nível de escalabilidade para um paper search, que é muito mais interessante. Okay, mas então, pelo que eu percebi, o primeiro contacto que vocês fazem aos ia dizer clientes, mas tecnicamente nem são os clientes, aqueles que estão à procura de trabalho. Ou seja, o primeiro contacto que vocês fazem é unsolicited, não é? Eles estão no LinkedIn. Sim. Só uma forma de perguntar-se: olha, queres trabalhar para a Newton? É a única forma, não tem outra forma. Nós temos mais alguns dados, pronto, não queria muito falar sobre isso, mas temos acesso a mais alguns dados, porque temos feito alguns estudos exploratórios. Existem alguns dados que nos permitem predizer a possibilidade, a likelihood daquele candidato estar mais sujeito ou não a mudar de emprego, ok? Porque pronto, às vezes estamos a falar, lá está, de uma questão de escalabilidade de um universo muito grande, não é? Nós temos, faço ideia, 2 milhões, 3 milhões de software developers, software engineers nos Estados Unidos. Nós não vamos contactar toda a gente, não é? Obviamente. Portanto, nós temos que fazer o máximo de segmentação e triagem possível. E para isso usamos Data Analytics também para perceber, primeiro, quais é que são os melhores candidatos, não é? Através do match, mas depois também perceber qual é a likelihood daquele tipo estar mais interessado. Por exemplo, o João está mais interessado que o Bruno. E é assim que fazemos. E agora, de um ponto de vista um bocadinho mais pessoal, como é que foi a mudança para os Estados Unidos? Tu ainda vives na Califórnia, em São Francisco? São José. Eu vivo em São José, o nosso escritório é em Santa Clara, Silicon Valley. Eu vivo em Silicon Valley. São Francisco fica sensivelmente a 40 minutos de carro. É um sítio porreiro, é muito europeu, a cidade é muito europeia. Provavelmente é das cidades mais europeias nos Estados Unidos, se calhar São Francisco e Boston. Não conheço muita coisa nos Estados Unidos, como deves calcular é enorme, e eu não tenho assim tanto tempo para andar a viajar de um lado para o outro. Mas São Francisco é bastante europeu. É uma crazy city, ok? Portanto, há muitos distratores, eu vou-lhe chamar assim. Daí eu ter ficado sempre em Silicon Valley e não ter ido para São Francisco, como grande parte das tecnológicas, existem muitas aí para São Francisco mesmo. Mas sim, é uma cidade incrível. Tens mar, né? Tens Golden Gate, tens uma equipa de basquete incrível, portanto tens quase tudo. Por acaso nós jogamos os dois basquete, portanto. Ok, e agora do ponto de vista mais de trabalho, como é que foi chegar a São Francisco e ver esta enormidade destas empresas todas e ser um português lá com uma ideia que ainda estava para se calhar ser testado ou assim? Como é que foi este contraste? Andas maravilhado, ok? No primeiro mês eu digo que tu andas maravilhado e andas a desfrutar das vistas e pensas aí, estou no sítio certo. E depois quando começas a ver se a tua solução tem product market fit, começam aí os problemas, porque
Tu não tens experiência com aqueles tipos, com aquele mercado, eles são muito agressivos, são muito hands-on sales, é difícil, é muito difícil, mas pronto, é aí que tu aprendes e é tipo como, sei lá, olha, como é que eu te posso explicar a experiência? É quase como patins em gelo, não é? Tu nunca andaste e é a tua primeira vez e tu passas 3 horas a cair, depois te pé cais, e no dia seguinte repetes até um ponto em que tu começas a aprender, pronto, e é assim, e depois é uma coisa já natural, mas o início é difícil, porque tu não conheces ninguém, não é? Estás quase ali de paraquedas, não tens amigos, tens de passar muitas horas a trabalhar, portanto, Silicon Valley não é dos sítios mais sociáveis do mundo, diga-se de passagem, porque pronto, tem muita gente a trabalhar, muita gente focada no que estão a fazer, e pronto, e há algumas dificuldades para nós portugueses, há algumas dificuldades para quem está a viver lá, não é? Se tu vais lá só passar, não é? Fazer um tour, passar 2 ou 3 meses, mas para quem vive é um bocado mais complicado, mas é ultrapassado. E tu depois tomaste a decisão de ficar aí a viver, mas tencionas regressar a Portugal? Já é uma decisão... Sim, mais tarde. E o que é que vou... não agora, mas mais tarde. Eu continuo a achar que, pronto, o mercado está cá, daquilo que estamos a fazer. Se pensares numa cultura de o que é que acontece normalmente nas empresas tecnológicas, tu vês muitas tecnológicas a começarem nos Estados Unidos e a conquistar mercados, não é? Mesmo o europeu, sei lá, o asiático, etc. Dificilmente vês o contrário. Se eu te perguntar, queres ver, olha, se eu te perguntar que empresas é que tu conheces que começaram na Europa, que são grandes empresas tecnológicas, ok? Não estou a falar de tech unicorns, mas que são grandes empresas tecnológicas e que começaram na Europa e escalaram para os Estados Unidos. Eu acho que o Spotify não é sueco. Exato, o Spotify. Conheces mais alguma? E o Revolut acho que começou na Irlanda, não foi? Sim, mas ainda não é. A Revolut tem uma grandeza enorme aqui, mas não tem uma grandeza nos Estados Unidos ainda. Pois, não tem essa noção. Mas exato, percebes? É aí que eu queria chegar. Tu tens o Spotify, que é um use case, mas... E agora pensa no inverso. Quantas tecnológicas é que tens de lá para cá? Portanto, acho que tem a ver com isso, sabes? Tem a ver com estar no sítio certo, rodeado das pessoas certas e pronto, e tentar uma economia de escala. Mas sabes que, por exemplo, é uma coisa cultural. Eu tive a oportunidade de lidar na aceleradora, a Plug and Play é provavelmente a aceleradora mais internacional que temos lá. E tem tipos tipo sul-coreanos, japoneses, chineses, poucos europeus, ok? Tens alguns alemães, mas mesmo a forma como eles fazem o pitch é totalmente diferente. E existem algumas empresas tecnológicas alemãs que até levantam alguns runs interessantes para tentar o mercado americano, mas são esmagados, porque a forma como fazem sales é muito diferente. É muito diferente. Um americano às vezes não tem nada para vender, mas consegue vender. Ele consegue-te vender uma ideia. Um europeu normalmente vai para um palco e quase que tem alguma dificuldade mesmo que tenha um produto mais incrível do mundo, é uma coisa cultural, percebes? Nós achamos que sempre que falta mais sempre alguma coisa, nunca somos os melhores do mundo. Portanto, eu diria que às vezes é uma questão de mindset também. Portanto, tens que estar lá algum tempo, perceber como é que aquilo funciona, embeber desse mindset e pronto, e tornar-se se calhar um bocadinho mais comercial. Não gosto muito da palavra, mas é uma realidade. Mas então dirias que a grande diferença está mesmo no mindset de vendas e não tanto nos skills técnicos? Aliás, eu acho que os europeus conseguem construir coisas muito melhores. Não tenho muito mais reliable. Não tenho a menor dúvida, sinceramente. Se eu fosse investidor agora, do ponto de vista técnico, mais facilmente apostaria num tipo, não é? Num tipo que vem de uma universidade alemã ou mesmo portuguesa, se calhar, do que propriamente num produto americano, do ponto de vista técnico. Mas depois, pecamos um bocado porque temos essa dificuldade de saber vender. Pronto, que é natural, é cultural, não é? Já vem desde os nossos antepassados, se calhar. E os americanos têm essa reafirmação sempre, não é? É tipo, nós somos os melhores do mundo a fazer isto, mesmo que não seja. Até por desconhecimento, às vezes. Muitas das vezes é por desconhecimento. Mas essa doutrina, ok, é quase uma doutrina e nós somos os melhores do mundo, existe e tu vês isso. Pronto, e isso faz a diferença depois, no mercado como aquele. Então dirias que
a equipa ideal de founders, e levando o estereótipo ao máximo, seria um europeu a nível de produto e um americano a nível de sales? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu diria que a melhor equipa de sempre seria 10 gajos de sales americanos e um europeu num produto. Portanto, sim. Ok. E agora, vocês quando entraram ou melhor, quando saíram da Plug, foi fácil arranjarem investimento? Nunca é fácil. Nunca é fácil arranjar investimento. Mas pronto, a partir de um determinado momento tu cresces, começa a ser mais fácil, mas quando tu estás early stage, não tens pouca atração, tens um produto, tens tipo um MVP ou mais do que isso, não é fácil. E eu tenho colegas do meu VEDS que não conseguiram qualquer tipo de investimento ainda, não é? E muitos deles acabaram por trabalhar para grandes tecnológicas em Silicon Valley, porque o custo de vida é enorme, é caro. Portanto, tu tens contas para pagar, né? e acabas por te adaptar. Alguns começaram a trabalhar e em part-time continuam a apostar o seu tempo na sua startup. Mas também te posso dizer que quase que existe uma correlação entre os tipos que são técnicos e os tipos que não conseguiram levantar investimento, enquanto que aqueles tipos que são um bocado mais comerciais ou que conseguem ter tração um bocado mais rápido, conseguem arranjar investimento. Portanto, isso depois reflete-se também nesse aspecto. Porque desmistificando um bocadinho, arranjando investimento, ao fim e ao cabo é uma espécie de sale, não é? É uma sale/loan para a tua empresa, não é? Que ao fim e ao cabo, um loan onde eles vão converter aquele dinheiro em equity mais tarde, não é? É uma nota promissória de equity no futuro, ao fim e ao cabo. Portanto, não deixa de ser uma sell. Tu tens que provar ao investidor que o teu produto é o melhor e que tu vais conseguir vencer no mercado por um conjunto racional de questões. E depois também há a parte emotiva, não é? Porque nós somos sempre seres humanos, não é? E tipo, tu, quando estás a fazer pitch para um investidor, ele não é robô. Portanto, há uma parte em que tu tens que conquistar a confiança dele, tens que o conhecer. Desenganem-se aqueles tipos que sem tração e só com um produto chegam lá, fazem um pitch e vão chover cheques. Isso não existe. É construir uma relação. Ok? Mas vou dar um caso prático. Vamos imaginar, Álvaro, que amanhã estás a construir, sei lá, uma plataforma de segmentação de ads para, sei lá, uma cena qualquer. Ok? Um produto qualquer. E eu já te conheço, temos uma relação, eu tenho acompanhado o teu percurso, não é? E eu sou investidor. E num determinado dia te diz, estou a fazer isto, tenho aqui um pitch, gostava de te apresentar a minha solução. A probabilidade de eu te investir é muito maior se eu não te conhecer de lado nenhum, não é? Até porque eu tenho uma data de tipos, se for investidor, que chegam todos os dias até mim com pitch. E se calhar com provas dadas no mercado, não é? Com mais tração do que tu. Portanto, a dificuldade é exatamente numa fase inicial, é tu teres pouca tração ou não teres mostrado ainda a parte de escalabilidade da tua solução e tentares convencer aquele tipo a colocar dinheiro na tua empresa, porque há muito risco, não é? Portanto, é difícil. Eu falo muito mal. Vocês nunca mais me vão convidar para nada parecido, porque isto vai durar. Não, é isso que nós queremos. Força. Exato. E agora que já passaste pelo processo todo, ou que estás a passar ainda, ambicionas já criar outra startup ou nem te preocupas com isso para já? Não, completamente full focus on Newton. Ainda há muito para fazer, há muito para esgalhar. Eu diria que nos próximos 3, 4 anos ainda há muito para fazer. Depois, eventualmente, sabes que eu sou um tipo de paixão também. Enquanto eu acordar e sentir o desejo de contribuir para a Newton e fazer isto, eu vou fazê-lo, afincadamente. Se eventualmente eu acordar um dia e começar a ter dúvidas existenciais, se calhar então alguma coisa já está errada e então devo procurar uma outra startup. Mas até lá isso ainda não aconteceu, felizmente, portanto, so far so good. Ok, pronto, eu acho que agora nós costumamos acabar sempre com uma pergunta que é: qual é que é o conselho que tu gostavas que tivesse sido dado antes de entrar neste mundo de empreendedorismo, mas que não te foi dado? Tu há bocadinho falaste num conselho, mas se calhar pensar aqui noutra... O maior conselho é sempre... É um bocado...
ok, eu estou mais dentro do empreendedorismo tecnológico, portanto é mais difícil de aconselhar e ser o mais abrangente possível, não é? Porque os negócios físicos são muito diferentes do empreendedorismo tecnológico. Mas se calhar o maior conselho é a primeira prova de conceito vocês conseguem fazer sem nada, ok? E há várias histórias em Silicon Valley que descrevem isso, não é? Os tipos do Stripe começaram a operar através de uma folha de Excel e com um telefone. A DoorDash exatamente a mesma coisa, com uma landing page. Portanto, não percam muito tempo a aperfeiçoar um produto que não sabem se as pessoas querem, não é? Há uma frase muito famosa do Peter Thiel, que é, nós imaginamos carros voadores, não é? E acabamos com 140 caracteres. Portanto, às vezes é uma coisa, aquilo que nós conseguimos conceptualizar e queremos, outra coisa é aquilo que realmente o público-alvo quer e acha. Desenganem-se aquelas pessoas que os engenheiros de Facebook conseguem fazer muito mais do que um like button, não é? Mas uma coisa é aquilo que tu queres e tu consegues fazer, outra coisa é na realidade aquilo que o teu público-alvo, o público em geral quer. São coisas totalmente distintas. Portanto, não percam muito tempo, uma landing page, façam uma prova de conceito, tentem vender alguma coisa, tentem fazer onboarding de utilizadores rapidamente e percebam e aprender com esses utilizadores, não é? com essa jornada. E depois sim, se virem que é uma coisa sustentável, aí comecem a automatizar e comecem a construir uma plataforma tecnológica em cima disso. Portanto, esse seria o maior conselho que eu daria aos jovens empreendedores nesta área tecnológica. Também é válida para outras áreas, não é só para esta. Ok, obrigado. Ótimo, muito obrigado. Obrigado aí, malta.